Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um vídeo mais longo. É um desafio que eu faço desde o início, né, para ver se você vai ficar até o final. Quem ficar até o final não vai ganhar nenhum prêmio maravilhoso, mas talvez tenha muito a ganhar com a reflexão que eu quero compartilhar, né? E se você tiver assim a serenidade, se você tiver a sabedoria para refletir sobre o que eu quero compartilhar agora, aí sim é possível que este conteúdo tenha um efeito transformador na sua vida. É o seguinte, eu estou assistindo na Netflix uma série, uma minissérie chamada Maid, né? M-A-I-D, que é faxineira, empregada doméstica em inglês. Conta a história de uma jovem dos seus 25 anos, numa cidade fictícia, mas tudo leva a crer que é no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e ela tem uma relação com o namorado, acaba tendo uma filha com o namorado, e a relação é abusiva. Não chega a mostrar na série se ela sofre violência física ou violência sexual, mas ela sofre uma relação abusiva do ponto de vista emocional, do ponto de vista econômico. O namorado, que também é um jovem, é alcoólatra, né? Eles têm muito problema de dinheiro, não é? E lá pelas tantas eles moram num trailer adaptado, assim e tal. E lá pelas tantas ele tem meio que um acesso de fúria, uma coisa, não chega a machucá-la fisicamente, mas obviamente que psicologicamente sim. E ela resolve sair daquilo, romper com aquilo, sai com a filha, aí ela vai para o sistema que tem nos Estados Unidos, que aqui também tem, mas enfim, lá nos Estados Unidos tem o sistema de acolhimento das pessoas que estão em situações como essas, não é? Ela vai para um abrigo, aí ela tem acesso a alguns benefícios lá financeiros do governo, auxílio creche e tal. Ela começa a trabalhar aí como empregada doméstica e ela sofre todas os preconceitos e tudo mais dessa atividade. E detalhe, ela é uma pessoa estudada, uma pessoa que gosta de literatura, gosta de escrever, né? Tem uma mãe bem perturbada, bem viajandona, esotérica e tal. Claramente ela não teve assim um núcleo familiar, não é, bem estruturado. A gente descobre no meio da série, já estou dando spoiler, mas enfim, quem assistir, né, acho que vale a pena, não estraga, que o pai dela também era um alcoólatra. O pai dela é um alcoólatra em tratamento, que deixou de beber há muito tempo e frequenta Alcoólicos Anônimos há muitos anos. O pai dela desenvolveu toda uma questão de religiosidade. O pai dela, porque se diz que o alcoólatra nunca fica curado, mas ele está abstêmio há muitos e muitos anos. Mas lá na infância dela, ele era também uma pessoa abusiva, agressiva. Então ela veio de uma relação com essa e acabou reproduzindo, né? E aí a série toda conta a luta dela para sair disso, e é muito agoniante, porque ela vai tendo avanços, retrocessos, avanços, retrocessos. Lá pelas tantas ela volta a estaca zero, enfim. Bom, esse é o pano de fundo. Eu assistindo com a minha esposa e fico trazendo reflexões, puxa, isso é uma metáfora da vida da gente, né? Tem duas questões muito importantes. A primeira é essa noção de que sim, nós vivemos num ambiente, no geral, que não nos favorece muito, um ambiente hostil no dia a dia, o tipo de vida que a gente tem hoje. As pessoas trabalham em função das suas questões, o ambiente econômico favorece apenas uma parte, uma porção da população. Muitas pessoas, a grande maioria das populações, das pessoas estão remando, lutando desafiadoramente e sobrevive nesta selva. Alguém já disse em algum momento, nessa selva de pedra, né? Quem melhor se adapta, quem melhor entende, né? Muitas pessoas, apesar de todas as dificuldades, e tem histórias magníficas disso, né? Pessoas que enfrentam todas as dificuldades, que contra todas as possibilidades acabam vencendo. Não é à toa que essa ideia de vencer dá essa ideia de batalha, a batalha da vida. O mundo que a gente vive hoje tem desafios de todas as ordens. Então esse é um aspecto da necessidade da gente se conscientizar. Como dizia um professor meu de história lá no século passado ainda, né? Conscientizar que o mundo é mau, né? Claro que tem muita coisa legal no mundo, tem muita coisa bonita, óbvio, né? Acho que a porção bonita da vida talvez seja maior, né? Sobrepuje a parcela de dificuldades, mas é inegável que nós, né, temos que saber, no mínimo, nos defender do ambiente hostil que também se nos apresenta no dia a dia. Então esse é um aspecto, na noção de que o mundo é hostil e que a gente tem que aprender a conviver com a hostilidade do mundo para se proteger, para saber viver melhor. A outra questão é que dá uma agonia enquanto a gente vai assistindo a série, porque sim, ela é vítima de abuso, sim,
ela está nesse ambiente hostil, né? Teve poucas oportunidades. É bem verdade que ela foi aprovada numa bolsa de estudos numa universidade americana, mas por conta dessa relação abusiva que ela vive, todo esse conflito que está ali, ela acabou desistindo, né? Então ela teve uma oportunidade. Mas esse mostra também assim, ó, o quanto, apesar de tudo dessa coisa que o mundo é mal, o quanto o que acontece conosco numa grande dimensão é fruto das nossas escolhas. E ao longo da série, ela vai se demonstrando que ela teve várias boas oportunidades de sair daquela situação, de melhorar de vida, mas ela acabou tomando decisões ruins, né? Que a colocaram para trás. Então, por conta do livre-arbítrio dela, mesmo ela estando nesse ambiente de grandes dificuldades, ela teve momentos em que, se ela tivesse lucidez, serenidade, para tomar melhores decisões, ela estaria numa situação outra hoje, né? Estaria numa situação melhor, né? Tem uma situação que ela encontra um amigo em comum do casal dela e do namorado, um camarada que está bem de vida, que percebe que ela está em dificuldades, né? E o camarada oferece inclusive a casa dele, né? Em uma determinada ocasião lá, o camarada fica cuidando da filha e ela passa a noite fora. E o cara diz, puxa, mas assim não dá, tal. Enfim, aí ela acaba perdendo aquele lugar para morar, porque alguns momentos da série ela sequer tem onde morar. Ela com a filha não tendo onde morar. Aí no segundo momento ela consegue, ela fala com umas pessoas, ela convence umas pessoas a alugarem uma casa para ela, uma casa maravilhosa, à beira do mar, por um preço ínfimo. Em troca, ela vai pagar um pouquinho e o resto ela vai fazer faxinas, prestar serviço. Ela consegue, está super bem instalado. Ela resolve inventar de fazer a festa de aniversário da filha e convida todos os parentes, os amigos dos amigos. Faz uma confusão danada, os caras viram à noite, fazem um escarcéu, e aquelas pessoas que tinham concordado em alugar a casa para elas, não, minha filha, desculpa, assim não vai dar, tu vai ter que sair daqui, né? E assim vai. E outras situações que vão acontecendo em que algumas pessoas vão oferecendo ajuda para ela sair daquilo, oferecem a mão para puxá-la daquele buraco, e ela acaba negando, acaba ou por orgulho, ou por medo, ou por estar realmente atribulada emocionalmente, por falta de serenidade, ela acaba tomando decisões que acabam colocando ela em mais e mais dificuldades. Isso acontece muito na vida da gente, às vezes a gente atribulado, né? E na área que eu me dedico profissionalmente com com um foco maior, né, que é o direito bancário, isso acontece, eu vejo as histórias dos clientes, as pessoas tomam decisões financeiras ruins, né, erradas, né, se comprometem, assumem obrigações que não precisariam assumir, ou então fazem despesas que não precisariam fazer, tomam decisões ruins ao longo da sua caminhada, e isso vai lhes colocando em dificuldade. Claro, e junta isso com um ambiente hostil, né, que também, sim, o ambiente bancário está estruturado para tirar vantagem de você. Seja, se você é um investidor, tem que tomar muito cuidado, porque todo o ecossistema, corretoras, bancos, estão ali para garantir a remuneração deles, e as escolhas nem sempre são as melhores para você. Seja, se você é uma pessoa ou uma empresa que precisa tomar dinheiro no mercado, também as alternativas que, via de regra, o sistema bancário, vamos chamar assim, o sistema financeiro, que é mais amplo, né, lhe oferece, muitas vezes não são as mais indicadas para você, são talvez as mais indicadas até para o banco, né? Então a gente está num ambiente hostil, então essas duas coisas, a gente tem que entender isso, que muito das dificuldades que nós vivemos no dia a dia são fruto dessas duas dimensões, do ambiente hostil, que muitas vezes está preocupado, né, em resolver as questões das outras pessoas e não as nossas, então a gente tem que saber cuidar o nosso lado, vamos dizer assim, e também da baixa qualidade das escolhas que, via de regra, a gente faz. Então, se a gente consegue ter a noção disso tudo, a tendência é que a gente começa a reorganizar a vida, começa a tomar a vida com as próprias mãos, começa a ter um pouco mais de controle daquilo que é possível controlar, porque nem tudo é possível controlar, mas daquelas dimensões que são possíveis de controlar, e a gente vai direcionando a nossa vida para aquilo que a gente, né, idealiza, que a gente tem vontade, quer ver com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de folga financeira, né? Tendo condições de prover questões materiais para os nossos, né? Para quem tem filhos, né? Eu tenho 2, a gente, né, tem essa coisa de querer prover conforto, educação, né? Lazer e tudo mais, enfim, todas as questões do mundo da vida, sejam das questões materiais ou espirituais, ou, né, não físicas, né, não materiais,
a gente tem pretensões, tem sonhos, tem desejos, e para conseguir isso passa muito por como a gente lida com as questões que a vida nos coloca. Então, assim, quando a gente passa a assumir o controle disso, isso é uma mudança de chave que muitas pessoas fazem, se dão conta de que não adianta ficar só reclamando do meu pai, da minha mãe, do governo, do não sei o quê, do cara lá, do meu empregador, ou do meu sócio, ou de não sei quem, ou do gerente do banco, fica só botando... Não. Assume. Entenda que você é parte, mas faça com serenidade, não se coloque em uma guerra. Entenda, delimite seu espaço, comece a cuidar do seu espaço. Também a generosidade é importante, alcance a mão para quem está precisando, porque sim, gentileza gera gentileza. E aí tem toda uma questão de criar, não é, um ciclo virtuoso, né, de criar uma energia positiva, o bem. Quanto mais se faz o bem, mais o bem vem para a gente. E tem toda uma história que é papo para uma outra conversa. Mas enfim, tá dado o recado. Espero que você tenha compreendido. Eu compartilhei aqui as reflexões que me foram surgindo junto com a minha esposa assistindo essa série do Netflix, Made, M-A-I-D. Tá lá no Netflix, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.